Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre o processo judicial eletrônico com o juiz Luiz Carlos Roveda, titular da primeira vara do trabalho do Brasil, a utilizar exclusivamente o PJE. Luiz Roveda, o senhor tem afirmado nos cursos que o senhor tem ministrado sobre o PJE que se deve preservar, acima de qualquer sistema, as conquistas decorrentes dos princípios e práticas já reconhecidos. Nas suas palavras, mudar a forma de fazer o processo não pode importar em perda nem redução de direitos processuais já consagrados. Bom, a partir dessas colocações que a gente resgatou aí das suas palestras, em que nível o PJE se encontra hoje? O que ainda estaria faltando? Faltam muitas ferramentas. E falta resolver alguns problemas ainda, que é das incompatibilidades entre os atos do sistema, ou os atos de informática, e dos atos processuais. Só para dar um pequeno exemplo, o advogado hoje, ao preencher uma petição inicial, ele preenche um protocolo dessa petição e estipula lá no protocolo um valor da causa. E no mesmo ato, ele faz a sua petição e coloca o valor da causa. Então, pode haver incompatibilidades entre esse preenchimento, entre esse sistema. Sim. Então essa faculdade processual de que os atos processuais sejam prioritários em relação aos atos de informática não pode ser perdido, de forma nenhuma. O advogado tem que conseguir realizar todos os seus atos processuais, tudo aquilo que ele já tinha no processo de papel não pode ser restrito em virtude da restrição do sistema eletrônico. Tudo que ele fazia tem que ser mantido. Muito bem, como formador de formadores do PJE, o senhor vem desenvolvendo estudos sobre o processo eletrônico e já fala inclusive em uma teoria geral do processo judicial eletrônico. Nós podemos falar um pouco sobre isso? É longo o processo. Teorias sempre são longas, mas assim, basicamente é preciso reconhecer que no processo eletrônico existe uma dualidade de atos que alguns são jurídicos e outros não são jurídicos. Sim. Então, pratica-se, enquanto no processo de papel pratica-se somente atos jurídicos, no processo eletrônico pratica-se atos do sistema e atos jurídicos. Os atos jurídicos continuam a gerar validade e consequências jurídicas, e os atos sistêmicos ou atos do processo, eles são somente atos que vão auxiliar, que vão permitir que aquele ato jurídico gere consequências, ou seja, que aquele ato jurídico seja o ato instrumental. Certo. Né? Numa forma mais simples de falar. Então, o ato de sistema somente existe para auxiliar o ato jurídico. Não pode nunca se sobrepor ao ato jurídico. Claro. Então é essa a teoria que eu defendo. Porque no PJE ou nos outros sistemas nós vamos encontrar, às vezes, situações de incompatibilidades entre atos jurídicos e atos do sistema. Numa frase, seria o caso de a tecnologia se adaptar à norma e não a norma à tecnologia? Perfeito. É isso. A tecnologia é uma ferramenta a serviço do processo e não o contrário. Né? O processo não está a serviço da tecnologia. É a tecnologia que tem que permitir que se realize um processo mais justo, mais equilibrado, mais econômico, mais limpo. Muito bem, com o processo eletrônico, a relação então passou a ser entre operadores e máquinas. E dessa relação, questionamentos que não existiam anteriormente na convivência com o processo físico passaram aí a povoar o dia a dia dos operadores do direito. Bom, o senhor pode comentar um pouco sobre o que tem ouvido de servidores, procuradores do trabalho, advogados, até técnicos de informática que atuaram no PJE e de magistrados? Então, essa questão é bem importante porque é o seguinte, até com o processo de papel e até com o PROVI, existia uma intervenção humana entre o ato jurídico e a inserção desse ato no processo. Sempre existia uma intervenção humana. O PJE, ele acaba com essa intervenção humana. Com o acabar com essa intervenção humana, a relação passou a ser entre usuário e máquina. Sim. Mas a máquina não tem sentimentos. A máquina está preparada para responder de acordo com o que ela foi preparada com isso. Então, algumas perguntas são obrigatórias. Por exemplo,
Se eu faço uma petição inicial, no papel, ou mesmo no Provi, e se essa petição inicial vinha sem conteúdo, alguém iria olhar essa petição inicial e dizer, ó, essa petição não tem conteúdo. E essa petição não iria para frente. No PJE, uma petição sem conteúdo vai. Sim. Por quê? Porque a máquina não está preparada para ler conteúdos. E aí surge a primeira pergunta. A petição inicial, sem conteúdo, foi protocolada. Esse protocolo vai interromper a prescrição? Se não tiver conteúdo nenhum? São questões que vão ser resolvidas através de uma nova teoria processual que a gente precisa pensar, porque a relação intermediária, a relação da pessoa com o usuário, ela se extinguiu. Então agora a relação é do usuário com o sistema. Bom, o senhor difere os atos praticados no ambiente eletrônico entre aqueles de instrumentalidade plena e do que o senhor chama de instrumentalidade contida. Bom, a pergunta, o que caracteriza cada um deles e qual o nível de evolução desses atos no sistema? Instrumentalidade plena é um ato processual completo, aquele ato realizado por integrantes do processo com consequências processuais. Uma petição juntada a um documento, um recibo, um despacho do juiz, são atos de instrumentalidade plena, eles geram consequências jurídicas, né? Isso pode ser meio banal para os profissionais de direito, mas é bom a gente esclarecer. E o que é um ato de instrumentalidade contida? Um ato de instrumentalidade contida é aquele que é realizado para que esse ato de instrumentalidade plena possa gerar as suas consequências. Então, para que um ato de instrumentalidade plena no processo eletrônico possa gerar consequências, ele precisa de preenchimento de certos atos de informática. Então, esses atos de informática, eles são de instrumentalidade contida. Eles têm uma instrumentalidade, mas não uma instrumentalidade para gerar consequências jurídicas por si só. Quem vai gerar a consequência jurídica é o teor do despacho, e não a juntada feita de um documento, por exemplo, sem teor nenhum. Então, o que vai gerar a consequência jurídica é o teor do despacho. Isto resolve, essa teoria resolve, aparentemente não resolve nada, mas resolve muitas consequências em processos eletrônicos, porque você pode, desde que você produza atos de instrumentalidade plena, que gerem efeitos jurídicos, ainda que não obrigatoriamente nos padrões processuais de fluxo determinados, se eles gerarem as consequências jurídicas que são necessárias, eles terão validade. Muito bem, juiz Roveda, está na hora do nosso segundo intervalo. Nós voltamos num minuto.